seu lado. O mais importante é isso. Os discípulos estavam agora sendo reunidos. Jesus reúne os seus discípulos, pastor Isaac, e manda os seus discípulos, ordena a eles que saíssem para pregar a palavra de Deus. E deu ordem a eles, e deu poder a eles, e disse então a eles: ó, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. E separou os discípulos e começaram agora a dividir eles de dois em dois para pregar o Evangelho. E os discípulos saíram, 70, saíram para pregar a palavra de Deus, para expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus, para curar os enfermos em nome do Senhor Jesus, para pregar a palavra de Deus para aqueles que creem morar no céu. Porque a única forma de morar no céu é ter Jesus ao seu lado. E os discípulos saíram para pregar a palavra de Deus, ordenado por Jesus, autorizado por Ele, para pregar a palavra de Deus. E os discípulos saíram, pregaram, e depois eles voltaram trazendo o relatório, trazendo tudo aquilo que eles fizeram. E Jesus recebeu eles, e eles estavam alegres, eles estavam satisfeitos com aquilo que eles tinham feito através de Jesus, através da ordenança, através do poder que Jesus deu a eles. E os discípulos voltaram alegres, satisfeitos, porque tinha feito a obra de Deus. E eles voltaram e começaram alegres e contando os feitos. E Jesus olha para os seus discípulos e orienta eles, e quem sabe parabenizou a eles, e disseram: muito bem, trabalharam bem, eu vi isso, vocês estão alegres, e é para isso mesmo, estar alegre, que vocês fizeram a obra do Senhor. Meus irmãos, quando você sai num culto ar livre, você sai das quatro portas da igreja para pregar a palavra de Deus, para cantar os hinos de louvores lá fora, irmãos, você volta para o culto à noite radiante, alegre, porque você fez alguma coisa para Jesus. Você falou que Jesus ama aquele que está lá, quem sabe no mundo das drogas, quem sabe na prostituição, quem sabe no crime, nas bocas de fumo. E você falou lá fora que Jesus ama eles. Você tinha uma oportunidade maravilhosa de falar a eles ao ar livre. E você volta para o culto à noite alegre também, como os discípulos voltaram para trazer um relatório para Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês estão alegres, tudo bem, é assim mesmo, mas não alegreis somente por isso. Antes, vocês têm que ficar mais alegres ainda, porque o vosso nome está rolado no livro da vida. Eu sei que não tem nada nessa terra que pague, sabe? Essa alegria constante no seu coração, no meu coração, na minha alma, de ter o nome escrito no céu, meus irmãos, de ter o nome escrito no céu. Nós passamos tanta peleja nesse mundo, são tantos barcos a ponto de virar, mas Jesus vem e acalenta o nosso coração. O Espírito Santo vem e trata no nosso coração e diz ao meu coração e ao seu coração: não se precipite, continue, porque o seu nome está escrito no céu. É para lá que você vai, meus irmãos. O seu nome, diz a palavra de Deus, que quando o pecador se arrepende, o nome dele é escrito no céu, escrito no livro da vida. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Quando você nasceu, quando eu nasci, os nossos pais foram até o cartório. Foram até o cartório e tem que ir. Tem um tempo lá para o pai ir até o cartório. Hoje, no lugar grande, na cidade grande, né? O pai tem alguns dias para ir até o cartório, para poder registrar a sua criança, registrar o seu filho, colocar o nome, escolher uma esposa, com todo carinho, colocou lá o nome do filho. O pai volta para casa radiante, a esposa, porque colocou o nome do filho, vai chamar X. E o nome dele foi lá escrito no livro, na folha tal, no cartório tal. E essa criança chegou ao mundo, e a alegria dos pais para aquela criança chegar. Foi escrito lá naquele livro, ali no cartório. Cartório X, cartório Guimarães, cartório Mota, cartório, os nomes dos cartórios.
Se você procurar o seu nome, lá você vai lá e fala, meu nome é X. Aí procura, que dia? Assim, assim. Ah, vai lá. Ah, tá, seu nome está aqui mesmo. Está registrado lá no cartório aqui, como cidadão dessa terra. Como cidadão dessa terra, você tem um nome escrito lá no cartório. Mas a coisa que mais te alegra, é porque o meu nome também, quando eu aceito a Cristo como Salvador e passa agora a ser nova criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo agora, quando você aceita Cristo, você começa a viver uma nova vida, uma nova vida. Aí por isso que seu nome é registrado lá. Eu não sabia disso antes não, porque eu não entendia antes, mas quando você aceita Cristo como Salvador, é como o seu pai aqui da terra, você vai no cartório registrar, o seu pai lá no céu, anjo, registra aí, ah lá, mais um, e os anjos, a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu, os anjos fazem festa no céu. Quando o pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu por aquela alma que reconheceu Jesus como Salvador. Ele veio para isso, para me salvar do lamaçal do pecado que vivia. Passava às vezes 24 horas ao redor de uma mesa de sinuca, jogando sinuca. Passava o dia inteirinho, desde manhã, o dia inteiro, a noite inteira, jogando sinuca, a ponto das vistas da gente não enxergar nem aquela bola. De tanto tempo você ficava. Os chinelos ficavam ali tudo melado, de tanto ficar em volta daquela sinuca. Oh, meus irmãos, que escravidão, que escravidão. E nós pensávamos que estava bem, mas Jesus entrou na nossa vida e nos deu um novo modelo de vida. E a Bíblia diz que agora nós vivemos de glória em glória, de glória em glória. Eu e você vivia dessa forma. As pessoas olham para você e falam, agora você diz que é santo, agora você diz que aceitou a Cristo como Salvador, que aceitou Jesus, e você largou o mundo de pecado, agora anda com a Bíblia debaixo do braço aí, dizendo que é santo, e você era um maconheiro, era um homem pecador terrível lá fora. Mas é porque o homem ainda natural não entende as coisas espirituais. Porque quando Jesus salva, Ele salva mesmo. João capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que eu e você, nós somos livres. Para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o céu. E a qualquer momento, Jesus Cristo de Nazaré vai manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Tudo nos mostra que Jesus está voltando. Muitas pessoas estão desanimando. Muitas pessoas estão deixando a casa do Senhor. Muitas pessoas estão desistindo de servir a Deus. Meus irmãos, não é fácil servir a Deus. Na época de Noé, eu creio, eu estudei com um pastor, o pai do pastor Anselmo Silvestre. Ele dizia que tem coisas na palavra de Deus que você não está escrito, mas você subentende. O que é você subentender? A Bíblia não explica detalhes quando a arca foi construída por Noé, mas eu creio que muitas pessoas ajudaram a construir aquela arca, até ajudaram a construir parte daquela arca, eu creio, mas desistiram pelo escárnio de outras pessoas, que às vezes dizia, que é isso? Nunca choveu na terra? O que está acontecendo? Você, rapaz, eu te conheço você assim, você está aí? Ah não, eu estava até agora, eu estava aqui, porque eu estou com dó desse moço aí, esse moço trabalhando aí, eu comecei a trabalhar, mas não vou mexer isso mais não. Quem sabe veio outro que tentou ajudar Noé,
desistiu, não perseverou, não quis. Assim é hoje, meus irmãos, assim é hoje na obra de Deus. A porta está aberta ainda, a porta não se fechou, a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Você tem liberdade de aceitar Jesus ou não, de ajudar Noé a construir ou não, como na época lá de Noé, que as pessoas ajudaram, quem sabe ajudaram, a Bíblia não diz que ajudaram. Depois não vem me dizer, pastor, quantas pessoas se ajudaram? Não, não é isso. Eu subentendo que muitas pessoas ajudaram, tentaram ajudar. Quem sabe pessoas levou até alguma coisinha para ele lá, mas não perseveraram para construir a arca. Mas quando a arca estava pronta, que a chuva veio, a promessa se cumpriu. A chuva veio, a tempestade veio, aí as pessoas começaram a crer, mas já era tarde, porque tudo já tinha acontecido conforme Deus já tinha ordenado a Noé. Os animais já tinham entrado na arca, as pessoas que queriam, que foram para a sua família de Noé, entraram na arca e creram na palavra de Deus através de Noé, estava seguro, a chuva estava acontecendo, tudo, a água de baixo com a chuva de cima, e a arca ela ia só subindo. Quanto mais chovia, mais a arca subia. Quanto mais a água chegava, mais a arca subia, para salvar aqueles que creiam na palavra de Deus. Hoje também é a mesma coisa. O próprio Senhor Jesus disse também em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36, ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, levou a todos sem que ninguém perceberam. Eles estavam dispersos. As pessoas da época de Noé estavam preocupadas com casamentos, estavam preocupadas com comidas. Por isso que Jesus diz, o próprio Jesus diz, que assim será também a vida do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé. Olha o que Jesus diz. Ele volta lá atrás, diz, aquilo, no tempo de Noé também, as pessoas estavam preocupadas, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, e veio a água. Assim também será hoje. Assim também será hoje. As pessoas estão preocupadas, quem sabe, em ficar mais rico, em ter mais dinheiro, em jogar num joguinho por aí, para ficar rico, para ter a sua estabilidade financeira. O homem, a Bíblia diz que o homem vive 70, que o mais viver dele, ele chega a 80, mas 70 é cansaço e enfado o resto. E aí o homem, às vezes, sem entendimento espiritual, o homem quer ficar rico, ter muita coisa nessa terra, e quando ele tem muita coisa nessa terra, às vezes ele não concilia as coisas espirituais com as coisas físicas e larga Jesus, abandona Jesus. E Jesus falou sobre isso, o perigo das riquezas, o perigo de eu e você ter alguma coisa nessa terra. Não que é pecado eu ter as coisas dessa terra, não, mas difícil eu saber conciliar as coisas, separar as coisas, ter Jesus na minha vida e ter algo nessa terra. Porque é muito bom quando você não tem quase nada, você aceita Jesus e começa a caminhar. Aí quando você começa a ter um sítio, começa você a ter uma chácara, aí você não vem mais na igreja, não tem tempo mais na igreja, eu tenho que cuidar da minha chácara, eu tenho que cuidar do meu lote, eu tenho que cuidar do meu sítio, eu tenho que cuidar da minha fazenda, eu tenho que cuidar disso e daquilo, e esquece da obra de Deus. E Jesus falou sobre o perigo disso. Jesus disse que certo homem, ele plantou muitos grãos. Jesus falou essa palavra. Eu acho tão interessante, tão maravilhosa essa palavra. Eu falo que um homem plantou no seu terreno muitos grãos, e ele veio a possuir muitos grãos, muita coisa, fartura demais, naquele ano que ele plantou. E a terra produziu, teve muito mantimento. E ele disse: aonde colocarei tantas coisas? Aí ele consigo mesmo, diz a Bíblia, diz o texto bíblico,
Consigo mesmo, ele planejou: eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar esse celeiro que eu já tenho, todos os grãos que eu tenho, esse celeiro que eu tenho, esse depósito que eu tenho, e vou construir um maior. Ele fez planejamento, ele planejou, mas sem a direção de Deus, sem a presença de Deus. E o homem planejou e fez isso, desmanchou aquele celeiro que ele já tinha muitos grãos, muita fartura, muita riqueza, desmanchou aquele depósito e construiu outro maior, de forma que ele teria condição de colocar tudo que ele já possuía, quanto que ele estava possuindo naquele ano. E fez isso, e estocou tudo. E diz a Bíblia, o Senhor Jesus dizendo que aquele homem, ele consigo mesmo, ele disse: descansa, folga minha alma. Mas uma voz do céu bradou e disse para aquele homem, louco, chamou de louco. Se Deus te pedir a tua alma hoje, para quem está preparado e para quem será? Meus queridos, nisso eu penso: o que adianta eu ter muita coisa nessa terra? Eu posso ter, não tem problema. Se você tem, amém, está na bênção. É isso mesmo. Tem que ter, tem que estudar mesmo. Mas não esqueça do céu, em nome do Senhor Jesus. Faça faculdade, faça muitos cursos, estude mesmo, mas não esqueça do céu de maneira nenhuma. Não esqueça do céu. O seu nome está registrado lá, e se você devolver, o inimigo vem com um sapatinho de algodão te apresentando algo para tirar, abalar a tua fé, para você desistir. E o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Perseverar até o fim, perseverança, é que será salvo. Não é andar um tempo na presença de Deus e depois desistir, não. Eu andei 10 anos na igreja, eu caminhei na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu dirigi o coral, eu dirigi isso, o ciclo de oração, eu dirigi os jovens, eu pastoreei tantas igrejas, eu pastoreei igreja assim, eu fui até quase pastor regional, eu fui quase pastor presidente. Mas e aí? Você tem algo depositado com Deus? Você está perseverante? Você está perseverando no Senhor? Você está ainda com o nome escrito no livro da vida? Ou você está pisando nas pessoas, está esquecendo da obra de Deus? Persevere em nome do Senhor Jesus. As portas vão se fechar. Na época de Noé, quando a porta da arca fechou, não foi Noé que fechou, foi o próprio Deus que fechou. Noé agora teve a autorização de Deus para construir a arca, sabia cada detalhe da arca, mas agora a tranca da arca não. A tranca lá era Deus, fechou, não tinha como abrir não, fechou, está fechado. A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai fechar. Jesus veio com esse propósito. Ele disse para Zaqueu, dentro do lar de Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O homem estava perdido, eu e você estava perdido, sem condição nenhuma de estar aqui nessa noite glorificando a Deus, meus irmãos. Nós não tínhamos condição nenhuma. Eu estava caminhando de passos largos para o inferno, mas Jesus Cristo de Nazaré teve misericórdia de mim, teve misericórdia de toda a humanidade e pagou um preço que nenhum homem nessa terra, nenhum homem, por mais bonzinho que seja, por mais intelectual que seja, por mais inteligente que seja, ele não tinha condição de fazer o que Jesus fez, morrendo lá na cruz do Calvário, para pagar a minha dívida incalculável que eu, toda a humanidade tinha para pagar e não tinha condição de pagar. Jesus pagou lá na cruz, para toda a humanidade. Não pagou só para mim e para você, não, pagou por toda a humanidade lá na cruz. Ele cravou lá os nossos pecados e eu e você fomos livres para adorar a Deus e ter o nome escrito no livro da vida. Nós temos esse direito porque Jesus nos deu esse direito.
de morar no céu. Ele morreu, entregou a sua vida em resgate da minha alma, que ia perecer no inferno. Mas ele morreu lá. E tem um cantor aí, que já morreu há muitos anos, diz que ele foi dar uma de herói. Mas ele não foi dar uma de herói. Ele amou a mim, mesmo não conhecendo a mim. Ele amou a você, não conhecendo a você, humanamente falando. Porque espiritualmente ele já conhecia todos vocês. E ele tinha que correr lá, ele fez isso para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade tem direito de salvação, possui o direito de salvação, mas tem que tomar posse da salvação. Tem que tomar posse da salvação. Toma posse como, Paulo? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Glória a Deus, aleluia. Será salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Jesus não está morto. Jesus está vivo, olhando o meu coração, olhando o seu coração, olhando a minha família, olhando a sua dificuldade. Jesus está nesse pacto que nós estamos vivendo. A tribulação vem, mas Jesus fala: não, calma, mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. O escritor aos Hebreus falou isso. Ele disse: ó, um pouquinho de tempo, espera só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Muitas pessoas vão arrepender naquele dia. Pessoas que já viveram na casa do Senhor e afastou-se, porque o irmão olhou para ele com a cara feia, porque a irmã olhou para ela com a cara feia, porque a irmã não cumprimentou, porque o irmão não cumprimentou, o ciclano não cumprimentou, afastou-se. Meus irmãos, não faça isso em nome de Jesus Cristo. Fica firme com Jesus. Foi Ele que pagou lá na cruz do Calvário, foi Ele que consumou. Entre irmãos tem confusão mesmo, tem briga, tem algumas discórdias, algumas coisinhas, mas persevere, lute pela sua salvação, batalhe, que Jesus Cristo pagou um preço muito alto. Não afaste de jeito nenhum. Persevere com Jesus Cristo, persevere para que o seu nome continue lá no livro da vida. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus Cristo de Nazaré? Quando as pessoas dizem: quem quer aceitar Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa: aceitar Jesus não é aceitar uma religião A, ou B, ou C, ou D. Aceitar a Jesus é verdadeiramente entender que Ele agora é Senhor da sua vida. Quando você passou agora a sua vida para Ele, Ele que vai tomar conta da sua vida. Você agora passou para Ele todos os seus problemas, e agora Ele vai ser o seu Senhor. O seu Senhor não vai ser o cigarro, o seu Senhor não vai ser as bebidas, as baladas. O seu Senhor agora, quando você realmente reconhece que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma, Ele passa agora a tomar conta de você. A todo tempo Ele toma conta de você. Ele diz para os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até a volta do Senhor. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E as pessoas dizem: ah, pastor, mas está aí, tem muito tempo. Até meu pai, meu avô, meu tataravô falava que Jesus ia voltar, até hoje não voltou. Meus irmãos, eu te dou agora uma notícia. Quanto tempo que você vai viver? Quanto tempo que eu vou viver? Eu não sei nem se eu saio aqui e vou embora para minha casa. Muitos, Jesus está voltando para Ele individualmente. São pessoas que estão aí em cima de uma moto, em um carro, pessoas que estão embriagadas, desesperadas aí no carro, nesse fim de ano aí, nessas festividades, pessoas que às vezes vão perder a sua vida sem Cristo, sem Jesus, e vai para o inferno, porque não teve compromisso com Deus, e vai para o inferno. Não tem outro lugar, não tem outro lugar.
é inferno mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, diz que estreita é a porta, sabe, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ele. Ao versículo 14, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos que andam por ela. Essa igreja podia estar repleta de pessoas, as igrejas podiam estar repletas de pessoas aceitando a Cristo e realmente reconhecendo que Jesus é Senhor da nossa vida. Mas a atração deste mundo, a atração, as coisas atraindo, as pessoas estão atrás, sabe, de coisas novas. Mas Jesus Cristo já fez você nova criatura para servir a Ele. Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Cristo como Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida? Se não tem, ou se tem, não queira, que o Senhor te dê outra oportunidade em nome do Senhor Jesus. E assim eu retorno a palavra ao nosso querido pastor Isaac. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.